Bom dia, igreja, bom dia, família. Hoje é um dia de muita alegria por rever algumas pessoas e ter a nossa Débora Mello aqui nos visitando. O coração está assim. Eu quero começar uma leitura no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Difícil, né? Português, regozijemo-nos, alegremo-nos. Mas é para nos alegrarmos, porque esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. Eu quero dizer bom dia para esta família, para aqueles que nos assistem, são todos muito bem-vindos. Aqueles que nos assistem, eu sinto muito, mas você está perdendo esse calor gostoso que é abraçar e sentir os nossos irmãos. Essa passagem de Salmo 118 começa com, o versículo 1 diz o seguinte: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E termina no versículo 29 dizendo novamente: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que significa render graças? Expressar gratidão por todas as coisas, sejam elas boas ou difíceis. Ele não disse mas as boas e difíceis, porque às vezes a gente atravessa os momentos difíceis, né? De internações de entes queridos, de tratamentos que não sabemos com certeza se vão dar certo, mas mesmo assim, nós que acreditamos num Deus poderoso, nós devemos render graças. E eu quero realmente que a gente agora, se não for incômodo, ficarmos de pé, eu gostaria de dirigir uma oração. Deus, muito, muito obrigada por esta manhã. Obrigada porque o Senhor permitiu que o seu Filho Jesus morresse na cruz por nós. Somos gratos porque Ele decidiu que Ele morreria na cruz por nós, injustos. Uma pessoa tão justa, que se fez carne para vir aqui sofrer por nós. Obrigada, Deus, por mais um dia e que nós realmente aprendamos e consigamos e façamos realmente render graças ao Senhor e sermos alegres por mais um dia que o Senhor nos fez. Obrigada. Agora vamos continuar de pé para dar os nossos louvores.
Bom dia, igreja. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nesse momento de ceia para mim. Eu confesso, como a Dorcas falou, que a gente tem que agradecer pelas coisas boas e pelas coisas difíceis. Às vezes a gente tem dias e semanas difíceis, e difíceis não são más, são difíceis, e às vezes até as coisas alegres podem ser difíceis. Eu tive uma semana difícil. E quando o Bruno manda a mensagem falando assim, você pode compartilhar uma reflexão da ceia? A perna treme assim, sabe? E num primeiro momento, eu pensei, acho que eu vou falar para ele que essa semana está tendo uma semana difícil, se eu posso esperar por uma outra oportunidade. Mas aí isso me fez refletir muito sobre comunhão, que é exatamente o tema da ceia, é o momento de comunhão. E eu pensei, se alguém me pegasse de surpresa agora e falasse assim, você pode falar sobre o now?
Ele é meu marido, para quem não sabe, aquele moço que está tocando violão. Se alguém falasse de surpresa, fale alguma coisa sobre o Now. Eu não ia pedir, eu estou numa semana difícil, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso entrevistar o Now, eu preciso saber alguma coisa para falar sobre ele. Não, eu falaria tudo sobre ele. E talvez eu fosse precisar de muito tempo para falar tudo que eu sei sobre ele. E para falar todas as experiências que eu já vivi com ele. E para falar todos os momentos que a gente teve, os bons, os maus. Eu precisaria de muito tempo. Por quê? Eu tenho intimidade com ele. Porque eu tenho comunhão com ele. Porque a gente compartilha momentos juntos todos os dias. Eu conheço ele intimamente. Posso falar, inclusive, dos defeitos também, mas eu não vou falar. Os defeitos eu não vou falar. Mas a gente conhece. E quando o Bruno me chamou, eu pensei, eu tenho muito para falar de Jesus. Porque eu tenho uma história com Jesus. Eu conheço, eu já li a Bíblia, eu sei quem é Jesus. Eu sei o que ele já fez na minha vida. Eu sempre vou ter algo para falar sobre Jesus. E claro, tem momentos que talvez a nossa comunhão não esteja do jeito que a gente gostaria com Jesus. E aí a gente se sente inseguro. Então, o meu convite, o meu desafio e a minha reflexão para você nesta manhã, para nós todos nessa manhã, é que a gente conheça mais de Jesus, que a gente tenha mais comunhão com Ele, que a gente se aprofunde mais e que, principalmente, a gente tenha experiências de vida com Ele, para que quando o Bruno mandar essa mensagem para algum de vocês não fiquem nervosos. Vocês pensem, vou sim, tenho muita coisa para falar sobre ele. Então, eu estou falando aqui sobre comunhão. E para não ficar só nessa divagação, que o convite me fez pensar, que o convite me fez refletir muito, eu queria também falar sobre o que Jesus fez na cruz por nós, que é o momento principal da nossa ceia, né? A gente está aqui com esse suco, com esse pão, porque isso nos lembra o corpo dele, o sangue dele, que foi dado naquela cruz por nós. Porque um dia ele morreu naquela cruz por nós, porque ele cumpriu o plano de Deus Pai. E Jesus, tem um texto que diz em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Filho unigênito de Deus. E você sabe o que é unigênito? O único Filho. Ele deu o seu único Filho para morrer naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas depois tem um texto que diz, ele é o primogênito de muitos. E primogênito, você também sabe que é o primeiro. Então ele passa de unigênito para primogênito. Significa que ele foi o primeiro, mas tem muitos depois, que somos nós. Os muitos irmãos de Jesus. Ele agora é o primogênito de muitos. E nós somos esses irmãos de Jesus. E isso só é possível que nós sejamos irmãos, porque a gente tem um único Pai, que é Deus. O Pai de Jesus. Ele é o nosso Pai. A morte de Jesus na cruz, o sangue dele de Jesus ali na cruz, nos tornou irmãos. E a gente é essa família. E pode ter gente que vem ali dos Estados Unidos, que chega aqui, que eu mal consigo me comunicar. Mas tem algo que a gente sente, que nos une, que nós somos irmãos em Cristo. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, entrar em qualquer igreja cristã do mundo. Você nem vai conhecer aquelas pessoas, mas por causa de Jesus, eles são seus irmãos. E você vai sentir que tem uma identificação. Você vai sentir que tem algo que une você com todas essas pessoas. Então, quero convidar você
para vir participar dessa ceia, desejando ardentemente essa comunhão. Nós somos irmãos. Busque essa comunhão. E eu quero fazer uma oração e te desafiar a, quando você receber a mensagem do Bruno, sua perna não tremer. Você vai enfrentar o desafio de falar em público, mas que você tenha muito a dizer, porque você tem comunhão com aquele de quem você vai falar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas principalmente, Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor enviou o teu Filho para um dia morrer naquela cruz e perdoar os nossos pecados. Porque por causa desse sangue, o Senhor hoje nos vê e o Senhor nos enxerga justos, justificados, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas porque o teu Filho é justo, é bom, é fiel, e o sangue dele em nós nos reconciliou com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu quero te agradecer por todas essas vidas que estão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se servir. E todos são convidados à mesa do Senhor. Bom dia, igreja. Vamos orar por esses nossos
esses nossos tesouros que são nossas crianças. Senhor meu Pai, eu agradeço a Ti pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento, na Tua casa, trazendo um pouco da Tua palavra para as nossas crianças, plantando essa sementinha no coração delas e orando a Ti para que essa semente dê bons frutos, que essas crianças sejam abençoadas, que as suas famílias sejam igualmente abençoadas, que elas possam seguir o caminho que leva ao Teu reino, Senhor meu Pai. Eu oro também pelos professores e professoras que dedicam o seu tempo para levar a Tua palavra para essas crianças. E mais uma vez oro para que essa semente germine e dê bons frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém. Podem ir. Muito bem, vocês vão notar que nós estamos temporariamente sem projetar aqui no nosso telão aquelas artes que a gente costumava fazer para ajudar a informá-los sobre as atividades da nossa comunidade, que é o que a gente faz aqui no Alô Comunidade. Mas é um problema técnico que nós estamos resolvendo, em breve já estará solucionado. Mas antes eu queria só lembrar um detalhe que me ocorreu, hoje é aniversário de Itu, né? Então nós somos uma comunidade inserida aqui, não é? Semeando o amor de Cristo, aqui em Itu, começa por Itu, né? Itu é a nossa cidade que hoje completa 415 anos, cidade bem antiga, então é bom lembrar. É que a gente não lembra porque é domingo, se fosse na sexta ou na segunda ia ser feriado, aí a gente ia lembrar bem, mas como é domingo a gente passa às vezes sem perceber. Então parabéns Itu, pelos seus 415 anos. Dos quais a Igreja de Cristo está há quantos anos, Antenor? 40? Desses 415, 10% do tempo, 42? Então, mais ou menos 10% desse tempo, a Igreja de Cristo se faz presente aqui, graças a Deus. Muito bem, eu gostaria de dar primeiramente um retorno ou um feedback sobre uma reunião que nós tivemos na semana passada. Nós conversamos com vocês e convidamos todas as pessoas que trabalham nos nossos ministérios para que comparecessem segunda-feira aqui, que é aquela tradicional reunião que a equipe pastoral se reúne toda segunda-feira, dessa vez com a presença do pessoal, dos não só líderes, mas aqueles que trabalham nesses ministérios. Então eu só queria dizer que a reunião foi muito boa. Tem mais ministério na Igreja de Cristo do que eu imaginava, a gente foi anotando conforme as pessoas foram chegando. Então tiveram pessoas do Ministério do Louvor, do Ministério da Família, do Ministério de Adolescentes, mulheres, casais, homens, não é? Mídia, som e eventos, a parte de comunicação, que é um kit todo, um pacote, também esteve presente. O Ministério Infantil, o Ministério de Jovens, não é? Pequenos grupos que se reúnem também, Ministério de Missões, Casa CL, Cura e etc. Ou seja, foi um momento muito interessante. Eu acho que a gente tinha aqui mais de 20 pessoas, todas elas que trabalham voluntariamente, que doam o seu tempo, os seus talentos, para que a gente possa realmente realizar aquilo que Jesus nos pediu, que era que esse evangelho, essa mensagem que ele nos trouxe, fosse pregada pelos 4 cantos do mundo. A gente começa por aqui para daqui expandir. E pregar o evangelho vai muito além somente de ensinar e pregar a palavra. Pregar o evangelho tem muito a ver com atitude, com ações práticas que possam impactar diretamente a vida das pessoas. Então, essas pessoas que participam em nome da equipe pastoral, eu gostaria de agradecer muito, porque são pessoas que doam o seu tempo e os seus talentos para esse reino de Deus crescer. Então, nós definimos calendários, pelo menos para o primeiro semestre, não é? Nós ouvimos, principalmente nós queríamos ouvir demandas, necessidades, e como nós da equipe pastoral podemos ajudar. E eu gostaria só de reforçar, a gente tem um modelo de igreja um pouco diferente, aqui é a Igreja de Cristo em Itu, que não tem um líder principal que vem aqui na frente. Nós temos uma equipe
um corpo pastoral, até a gente tem dificuldade com o nome, né? Mas enfim, uma equipe pastoral, hoje formada por 9 pessoas, nós éramos 10, mas a Danila mudou-se para Porto Feliz, então ela deixou as atividades dela aqui, hoje nós somos 9, mas os 9 estão à disposição de vocês, não estão todos aqui, então a minoria está aqui hoje, eu não vou pedir para ficar de pé, mas numa outra oportunidade a gente se apresenta novamente para que as pessoas que estão chegando há menos tempo aqui nos conheçam. Mas eu sou uma dessas pessoas e nós estamos à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, ouvidos abertos, podem vir nos procurar, a gente senta, conversa, toma um café, bate um papo, ouve vocês, porque o nosso papel é justamente, simplesmente de facilitadores nesse processo. Ok? Então foi muito boa a reunião e a gente agradece muito às pessoas que têm dedicado o seu tempo nesses ministérios. Outra coisa que eu queria falar, nós tivemos agora, dia 28, a reinauguração da nossa querida Cafela. Mas para falar um pouco mais sobre isso, eu queria convidar a Ali, que não tem ninguém melhor que ela para falar sobre a Cafela. Para quem não sabe, a Cafela é um restaurante, uma lanchonete, um projeto que faz parte da nossa ONG Crescimento Limpo, onde tudo que é feito lá, direto e indiretamente, direcionado em benefício dessa nossa organização, que é a Casa CL. E a Ali vai falar um pouco mais. Se você foi essa semana na Cafela, você viu que realmente foi uma semana vibrante, extremamente alegre, cheia de ânimo, cheia de dificuldade para a gente encarar e vencer juntos. Mas eu queria agradecer o apoio dessa igreja, porque foi muito sucesso, é muito bom estar de volta, é muito bom ter a nossa casa cheia mais uma vez. E eu quero lembrar essa comunidade de fé, que nessa sexta-feira, vocês são os nossos convidados especiais para estar na festa de dedicação da Cafela. Então, essa sexta-feira, a partir das 19h30, nós vamos ter a grande festa para celebrar que a Cafela está renascendo com uma nova cara, um novo propósito também, agora com o centro de aprendizagem e a nossa cozinha renovada. Nós vamos ter música ao vivo, nós vamos ter o nosso querido artista, o Rolando, lá fazendo arte ao vivo também. Então vai ser muito especial ter vocês lá, a nossa comunidade, que tem visto isso desde o embrião, desde os primeiros almoços na nossa casa, desde o início de todo esse movimento. Então, vocês são muito convidados, igreja, sintam-se, assim, chamados um por um para estar lá conosco. Como eu disse, vai ser sexta-feira agora, dia 7, a partir das 7h30. E, se você tem interesse em receber alguém na sua casa, como a gente tinha conversado semana passada, no dia 8, que é aquele próximo sábado, ou para o almoço ou para o jantar, entre em contato comigo. Nós temos um pequeno grupo ainda que eu gostaria de inserir nas nossas casas. Se você tem a disponibilidade, me procura hoje no final do culto. Obrigada. Ok. Uma atualização sobre o telhado, né? É um assunto que a gente tem conversado bastante, a troca do telhado, e aconteceu o que a gente temia, ou seja, nós estamos vivendo um período de muita chuva. Se você olhar no aplicativo lá do seu celular, todo dia está previsto chover, e a gente já não sabe só que horas vai chover, mas que vai chover, vai, e durante um período longo, né? E isso, com certeza, infelizmente, atrasou um pouco o término, mas só para vocês saberem, faltam só 5 telhas, veja, a telha é grande, não é uma telha desse tamanho, mas faltam 5 telhas para serem trocadas, e segundo o pessoal, a equipe que está fazendo esse trabalho, isso termina no decorrer dessa semana. Então, se a chuva der um tempinho para nós, até o final dessa semana, nós devemos terminar, estar com o nosso telhado todo trocado. E aí a gente parte daí para a parte elétrica, para as lâmpadas, para ficar tudo redondinho, conforme a gente vem conversando com vocês desde que nós começamos essa campanha. Ok? Essa semana deve acabar tudo. E agora, nós temos um recado também sobre um evento que vai ser organizado pelos jovens, pelos adolescentes, mas eu gostaria de chamar a Elô Nízios para ela falar um pouco mais sobre esse evento com vocês. Bom dia, igreja. Eu queria falar sobre 2 eventos que nós vamos ter realizados por essa igreja. O primeiro é o nosso retiro de carnaval. Ele vai acontecer do dia 1 a 4 de março, porém as inscrições já estão encerradas. Mas eu queria
que vocês estejam orando por nós, por esses dias, que sejam muito, muito abençoados. Porém, se você quer nos ajudar de alguma forma, a gente vai realizar um evento em prol desse retiro, para a gente conseguir realizar algumas coisas durante esses dias. Então, a gente vai ter a noite italiana, vai ser um rodízio de massas. O valor é R$50 por pessoa e esse valor está incluso o rodízio, bebida e sobremesa. Se você tem uma criança até 10 anos, ela paga meio, tá bom? Esse evento vai ser no dia 15 de fevereiro, lá na Cafela também, e vai ser das 7 horas até as 10. Então, se você se interessar, pode me procurar ou qualquer um dos adolescentes. É isso, obrigada. Obrigado, Elô. Muito bem. É um grupinho unido, né? Sempre aplaude, vibra, né? É a força da juventude. Muito bem. E o último recado de hoje é sobre o encontro de casais que o Ministério de Casais está realizando. Nós temos aquele retiro que acontece mais no final do ano, mas antes do retiro a gente vai se preparar um pouco para esse retiro através de 2 encontros que vão acontecer. O primeiro será agora, dia 22/2, lá na Cafela, ok? 22/2, é um sábado, na Cafela, das 16 às 19, a gente vai começar um pouco mais cedo, não é? Para também acabar mais cedo. A gente sabe que alguns casais têm questões com filhos, etc., um pouco complicado, então a gente começa mais cedo, termina mais cedo e todo mundo fica com o sábado mais à vontade. Então é um convite àqueles casais que tiverem o desejo de participar. Nós estamos convidando a todos os casais dessa congregação. Vocês procurem qualquer um que é membro do Ministério de Casais, que aliás hoje está faltando gente do Ministério de Casais, gente aqui pastoral, está faltando bastante gente, mas o Ministério de Casais, eu também faço parte, eu e minha esposa, Antenor e a Phyllis. Eu acho que aqui não tem mais ninguém, mas a Rosângela e o Luiz, a Adriana e o Alexandre, e um casal recém-contratado por nós, que é o Rafael e a Roberta do camping. Eles são um novo casal que passam a compor aí a nossa equipe do Ministério de Casais. Então, se você tem vontade, fale com qualquer um de nós. Nós vamos fazer uma lista de presença. Você só deve comparecer lá e colaborar, trazendo um prato de doce ou salgado a teu critério. O resto é por nossa conta, ok? Então, compareçam lá. E só mais uma informação: nós temos só 16 vagas agora já para o retiro. Então, se alguém estiver interessado ainda em participar do retiro, ainda temos 16 vagas. Elas foram preenchidas antecipadamente porque algumas pessoas já são mais adiantadas que as outras, mas aí fica a dica, tem 16 vagas, ok? Muito bem, nós falamos muito aqui sobre os ministérios em geral, sobre o tempo que as pessoas têm doado para o reino de Deus, os talentos ou dons que essas pessoas têm, através deles, também colaborado para o crescimento do reino de Deus. Falamos de tempo, de talentos, e agora nós falamos sempre de tesouros. É uma coisa óbvia, mas que a gente sempre deve lembrar que a obra de Deus, o reino de Deus aqui na terra, depende de recursos para que ele possa acontecer, para que todas essas obras, para que os ministérios funcionem, para que todas as ações sociais que a Igreja de Cristo e tu está envolvida, para que a própria igreja possa continuar existindo, operando com uma infraestrutura que traga conforto, que traga um espaço agradável para que a gente possa congregar aqui todos os domingos e em outros momentos. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade nesse momento, que é também, além de doar o nosso tempo, além de doar os nossos talentos, doar um pouco dos nossos tesouros. Uma parte daquilo que Deus tem nos abençoado, nós devemos sinceramente e de acordo com o que o nosso coração diz, nós devemos compartilhar para que o reino possa crescer também. Essa oferta jamais é uma imposição, não existe uma regra sobre valores, nem sobre periodicidade, porque ela tem que ser entendida como uma ação, um ato de gratidão
aonde nós entendemos que nós temos e podemos compartilhar um pouco do que nós temos com o reino de Deus, com a certeza de que esta organização, essa igreja de Cristo em Itu, vai usar esses recursos da melhor maneira possível, sempre em benefício do próximo, sempre em benefício do crescimento do reino de Deus, e não para o enriquecimento de ninguém, até porque se dependesse de enriquecer, aqui não seria o lugar ideal para alguém querer enriquecer, não é? Então eu gostaria de fazer uma oração, e logo depois vocês podem fazer as suas ofertas. Nós temos os canais digitais, Pix e conta bancária, etc., maquininha e as tradicionais caixinhas. Fiquem muito à vontade para ofertar aquilo que o coração de vocês disser que vocês devem fazer. Senhor meu Pai, eu agradeço a Ti, peço que o Senhor abençoe tudo aquilo que nós ofertamos a Ti, que o Senhor possa fazer com que nós possamos dedicar um pouco mais do tempo que nós temos na nossa vida para o próximo. O tempo é uma coisa muito preciosa e nós somos muitas vezes egoístas com o tempo. Nós queremos o tempo só para as nossas coisas, esquecemos de compartilhar tempo com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, estando com outras pessoas, dedicando uma parte daquele nosso tempo em prol do Teu reino. Nós sabemos que o tempo é uma questão de administrá-lo, e nós tomamos decisões e fazemos escolhas do que fazer com o nosso tempo. Então eu oro para que o Seu Santo Espírito nos inspire a ter esse desejo de ocupar uma parte do nosso tempo em benefício do próximo, em benefício das Tuas causas, do Teu reino, Senhor meu Pai. Eu também oro para que o Senhor faça com que nós tenhamos essa vontade de doar os nossos talentos, uma parte deles também. Todos nós temos talentos, todos nós temos dons que são dados gratuitamente por Ti, Senhor meu Pai. E esses dons são variados. No Teu corpo, cada um de nós deve usar esses dons para o crescimento do Teu corpo. Então, que o Seu Santo Espírito, mais uma vez, inspire a cada um de nós a compartilhar esses dons e esses talentos. E, finalmente, o Senhor tem nos dado tesouros, e para alguns mais, para outros menos, mas o Senhor tem cuidado de nós, Senhor meu Pai. Então que cada pessoa aqui possa se sensibilizar, que o Seu Santo Espírito mais uma vez nos toque, nos inspire, para que nós possamos querer dar mais do que receber, que nós possamos realmente ter essa bondade e esse desejo de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado a cada um individualmente. E que assim o Seu reino possa crescer e que nós, como Teu corpo, possamos cumprir a ordenação que Jesus nos deu, de levar o Teu Evangelho para todos os cantos do mundo. Em nome de Jesus, eu agradeço e oro. Amém. Aquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei
Especial, né? Que você vai sair do seu lugar, vai dar um abraço, pessoas que estão nos visitando, pessoas que estão voltando para casa depois de um longo tempo e pessoas que você não vê durante a semana. Então saia do seu lugar e dê aquele abraço, caia nos braços aí, tá bom? Facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta.
Há tempos que a vida nos reserva, parecendo que está tudo em guerra. As noites parecem uma vida inteira, e por um relance da sua alma, Deus parece ser de mentira. Não perca a fé, não perca a esperança. Onde você estiver, Deus te alcança. Não perca a fé, não perca a esperança. Onde você estiver, Deus te alcança. Deus não vai tardar, Ele não vai falhar. Deus não vai tardar, Ele não vai falhar. Não perca a fé, não perca. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Bem-vindos. Se eu puder, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Se você está sentado muito lá atrás e tem muitas cadeiras aqui na frente, eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para frente, para eu poder falar mais diretamente ao seu coração. Muito para frente. Isso. Vem um pouco mais para frente. Você que, depois que as crianças saem, quando tem um monte de gente que ainda não voltou de férias, vem mais para frente. Isso, já melhorou. Eu prometo que eu não vou cuspir em você. Trouxeram o guarda-chuva ou não? Muito bem. Nós vamos começar uma série nova e durante esse mês de fevereiro eu fui convidado para falar sobre um tema que é muito importante. Eu acho assim, extremamente importante. Tem a ver com a nossa formação espiritual. Então, hoje eu começo e se você reparar, vai ser mais um testemunho durante esse mês. Eu preparei um esbocinho para vocês. Não é um esboço nessa cor, é numa página branca. E eu pedi para alguns voluntários, se os voluntários que estão agora aí apostos, puderem, por gentileza, passar esse esboço para você, eu gostaria que um por casal tá bom, ou um por família. Eu não sei se eu tive muita fé ou pouca fé, mas eu fiz 100 cópias, então um por casal. Você vai reparar que você tem informação na frente e no verso, se você tem uma caneta, você vai poder preencher alguma coisa, ou tomar alguma nota. Eu tenho canetas aqui, um homem preparado, vale por 2, não é mesmo? Então eu tenho caneta, se você quiser uma canetinha, se você não tiver a sua, olha aqui, o Corey vai poder ajudar você a distribuir essas canetas. Eu compartilhei os meus esboços durante 30 anos. Onde eu pregava, onde eu estava, onde ajudei a servir igrejas, eu sempre compartilhava os meus esboços, até porque eu tenho uma razão para isso. Já chegou aí o seu esbocinho? Não tem problema, a gente tira 2, 3 minutinhos. Se você tem uma caneta, se não tem aqui na frente, na mesa, fique à vontade para pegar uma canetinha. Próximo domingo eu vou deixar lá na frente, na mesinha de informação, que aí já fica muito mais automático, a mecânica vai funcionar melhor, mas eu quero colocar alguma informação na sua mão, e é uma coisa que foi meu hábito enquanto eu pregava aqui nos Estados Unidos, todo mundo recebia um esbocinho durante muitos anos. Depois as coisas vão mudando, mas eu gostaria de, durante o mês de fevereiro, fui convidado para falar sobre solitude, que faz parte da nossa formação espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui diante de você hoje com o meu ciático atacado. Alguém já teve o ciático atacado alguma vez? Misericórdia. Eu achei que lá direito. Eu achei que esse negócio de ciático, eu já ouvi bastante, né? Já ouvi sobre outras coisas, mas era para pessoa idosa ou para atleta.
E eu não encaixo em nenhum dos dois, nem no idoso, né, e nem no atleta. Mas tem sido difícil passar as noites em claro, sem uma posição agradável e confortável. Estou medicado, eu sei que tem médicos aqui hoje, e se der alguma crise eu saio correndo para os braços de um desses médicos hoje. Muito bem. A solitude, esse é o tema. Eu vou começar contando uma história, não é uma historinha, é uma história de um velhinho no trem, lá em São Paulo. Alguém já andou de trem em São Paulo, para ir para algum ponto? Alguns já sabem o que eu estou falando. Essa é uma história que eu ouvi quando eu era ainda jovem, morando em São Paulo, com os meus pais e os meus irmãos. E na época, um dos meus irmãos, para chegar no emprego dele, pela manhã ele pegava ônibus e depois pegava o trem. Em uma certa segunda-feira a gente sabe, ela já por si só pode ser caótica, a segunda-feira, né? A roda gira meio devagar, e você tem que acostumar com aquela dinâmica de novo de voltar, levantar cedo, tomar café, sair correndo, atropelado, pegar fila para o ônibus, e chega lá na estação de trem, o meu irmão disse que o trem começou a atrasar 10 minutos, 20 minutos, e o trem não chegava, 30 minutos, e aquilo era mais comum lá naquela época, que eu estou abordando aqui quando eu era jovem. E aí então o povo foi ficando mais e mais alvoroçado, incomodado, importunado. E as pessoas começam, onde tem uma multidão, aquilo começa a ser contagiante, as pessoas começam a falar, o que nós vamos fazer? Aí, então alguns já estavam com um pedaço de pedra na mão, outros pedaços de pau. E foi o maior auê, foi uma grande muvuca, foi uma grande convulsão. Porque quando o trem finalmente chegou, depois de 1 hora de atraso, obviamente tinha gente para sair dos vagões, e tinha gente desesperadamente querendo entrar nos vagões. Então houve uma grande convulsão. Aquelas pessoas com um pedaço de pau e pedra atacaram as vidraças, né, as janelas dos vagões, destruíram muita coisa. E o meu irmão diz para mim, que quando ele entra no vagão, ele entra no corredor e ele vê lá no fundo do vagão, lá no último banco, um senhorzinho sentado, debruçado em cima da Bíblia dele. E aquilo chamou a atenção do meu irmão. Com certeza se tornou uma história que o acompanha até hoje. Essa história me acompanha até hoje, há mais de 40, quase 50 anos agora. Uma história que se tornou indelével, quer dizer, você não consegue apagá-la da sua mente. Porque aquele retrato daquele senhorzinho, aquele velhinho, como ele definiu para mim, provavelmente hoje mais novo do que o próprio meu irmão, né? Mas quando você tem uma certa idade, qualquer um depois dos 30 ou 40 já parece velho, não é mesmo? Aquele senhorzinho, naquela posição, debruçado no meio de uma grande comoção, de um grande caos, ele retrata o tema desse mês, solitude, tempo a sós com Deus. Ele estava ali, no meio de toda aquela bagunça, de todo aquele corre-corre, pedrada e paulada, pessoas sentindo injustiçadas e revoltadas. Ele estava ali quieto, com a alma dele em sossego, com aquela paz dentro dele. Ele estava refletindo na palavra de Deus. Eu coloquei aí para você a minha definição de solitude. Se você reparar aí, série Solitude, um exercício para a alma, o que eu estou chamando para fevereiro. Solitude é a prática espiritual de aquietar a minha alma, eu falando no tenor, desligar as muitas vozes ao meu redor, os ruídos, o barulho, e ouvir somente a voz de Deus, Deus Pai, que me convida para conhecer melhor o seu coração
e compreender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade dele para mim. Para mim, solitude é isso. É um exercício para a alma. É a minha formação espiritual na prática desse tempo a sós com Deus. E sabe quem foi a melhor pessoa para retratar isso para nós, para nos deixar modelo? É o próprio Jesus. Nós não vamos passar por todas essas passagens aqui, mas Jesus é o melhor modelo. Porque Jesus, ele fazia questão de diariamente, e a gente vê isso aqui nos evangelhos, tirar tempo com Deus. O homem, ser humano, o lado humano dele, o outro lado, Deus, necessitava ter tempo a sós com o Pai. Para o quê? Porque Jesus queria conhecer o coração do Pai. Jesus queria estar sintonizado à vontade do Pai. E por isso que Jesus tirava tempo com o Pai. Para mim, veja só, o meu alvo e a minha prioridade é conhecer o coração de Deus, do meu Pai, e procurar saber qual é a vontade dele para mim, a coisa mais importante. Nem sempre foi, e ainda de vez em quando eu continuo lutando com isso, mas lá no fundo da minha alma eu sei que a coisa mais importante, que eu mais necessito, é conhecer o coração do meu Pai eterno, do meu Pai celestial, e entender qual é a vontade dele para a minha vida. Agora uma coisa, autorrevelação, veja lá, autorrevelação. Faz parte da natureza, voltando lá, faz parte da natureza, tanto do Criador como das criaturas, esse desejo de se revelar. Nós temos o desejo de sermos conhecidos. E Deus se revela, veja só, Deus se revela através, obviamente, do Cristo vivo, encarnado, e a gente vê isso aqui nas Escrituras. Deus se revela também através da palavra escrita. Da palavra escrita nós temos aqui. Deus se revela através de sussurros no meu coração, quando eu estou a sós com Ele, quando eu tiro o tempo para concentrar, para refletir, para meditar com Ele. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através do povo de Deus, que às vezes me toca e que tem uma palavra para mim, às vezes até de um estranho, através de um estranho. Deus se revela através de milagres, Deus se revela através de providências. Deus quer ser conhecido. Assim como nós, seres humanos, temos essa mesma necessidade. Nós temos a necessidade de nos revelar. Sim, alguns, por causa de traumas e abusos no passado, agora construíram vamos dizer o que aqui, uma concha, uma proteção, uma blindagem, uma armadura, e por isso que não são muito expostos, não se expõem muito. Mas de uma forma geral, tanto o Criador como a criatura, todos nós existimos com esse desejo. Nós gostamos de nos revelar, de falar sobre quem nós somos, de onde nós viemos, quais são os nossos propósitos nesse mundo, nessa vida, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. E ao mesmo tempo sermos acolhidos, recebidos, sentir que nós pertencemos a um grupo, a uma família, a uma comunidade. E Deus é um grande exemplo disso. Tanto que, veja só o texto para hoje, leitura de Jeremias 9, 23 a 24. Jeremias 9, 23 a 24. Veja lá o que diz. Venham comigo, podem ler comigo? Venham comigo todos. Assim diz o Senhor: não se glorie na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie no quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Para mim essa é uma passagem clássica, ela está grifada há muitos anos na minha Bíblia. Eu diria até que, para mim,
Lembra que aqui eu estou dando um testemunho. Talvez seja uma das passagens mais importantes que eu carrego no coração durante a minha vida. Porque eu entendo nessa passagem aqui que Deus está falando comigo e está dizendo, Antenor, não comece a se gabar ou se orgulhar com os títulos que você já alcançou na sua vida. Sejam títulos acadêmicos, sejam as viagens que você já fez, sejam os bens que você conseguiu colecionar na sua vida. Nada disso importa, nada disso dura para a eternidade, nada disso você vai levar. Então, ele deixa aqui bem claro, não adianta o sábio se orgulhar na sua informação. O sábio é aquele que detém conhecimento. Ele está dizendo, não se orgulhe nisso, não comece a se gabar e bater no peito. Veja só, olha aqui veja aqui os meus diplomas na parede. Ele diz mais aqui, o forte, aquele que acha que está no controle. Sabe, vem em mim que eu dou conta. Ou ele diz, o rico é o poderoso, é aquele que dá as cartas, é aquele que manda, que comanda, que desmanda, inclusive. Ele está dizendo, nada disso. Se você for se orgulhar um dia, se você for se gabar, se você for bater no peito por alguma razão, faça isso com humildade. Porque o segredo, a melhor coisa que você pode ter na vida, é um relacionamento comigo, é me conhecer. Porque eu quero me revelar a você. E ele diz aqui para mim, e você sabe que eu sou um Deus que faço misericórdia, juízo e justiça. Então, na minha experiência, um tempo a sós com Deus, e veja só, a minha experiência com tempo a sós com Deus, não é porque eu tive ou porque eu tenho que preparar uma mensagem. Eu tive que preparar essa mensagem. Eu estou trabalhando nela agora já há vários dias, mais do que uma semana. O que ele quer dizer aqui é com tempo a sós para conhecer o coração dele. Quando você quer conhecer alguém, você investe tempo com aquela pessoa. Você senta com aquela pessoa. Você não vai ter um amigo próximo, íntimo. Gostei do que a Thelma tinha a dizer sobre a ceia hoje. Você não vai ter intimidade com Deus, assim como você não vai ter intimidade com ninguém, inclusive com o seu cônjuge, se você não investe tempo com ele. Estava lendo sobre uma pesquisa, acho que é uma pesquisa global, que fala sobre tempo que casais investem na vida um do outro. Aqui, lá no Oriente, no mundo ocidental, em tudo. Uma média de 20 minutos por semana, casais se comunicam, investem tempo. Um com o outro, conversando, olho no olho, tete a tete, fazendo um check-in emocional ou espiritual um com o outro. Aqui, obviamente, acho que eles não contam ele ligando para ela dizendo, vou chegar tarde hoje, você pode cuidar do menino, você pode buscar as crianças na escola, o que você vai fazer hoje para o almoço? Que hora você chega em casa? Ele não está falando sobre isso, está falando sobre o coração falando com um outro coração. Uma média de 20 minutos por semana. Se você quer ser íntimo com alguém, Deus nos convida e diz, você quer se gloriar de alguma coisa? Sente comigo. Comece a me conhecer, comece a descobrir que tipo de Deus eu sou. E ele diz para mim a primeira coisa, veja só, se você quiser anotar aí, na minha solitude com Deus, ele me diz a primeira coisa, eu busco um amigo e não um religioso. Quando eu tiro tempo a sós com o meu Deus, com o meu Pai, é isso que ele sussurra para mim, Antenor, eu quero você como um amigo, não como um religioso. Por que eu entendo isso? Por que ele sussurrou isso para mim? Por que ele continua sussurrando isso para mim, depois de mais de 50 anos, quase 60 anos convertido? É porque ele diz aqui, eu faço misericórdia. E misericórdia no Velho Testamento é sinônimo no Novo Testamento de graça, de amor e de bondade. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade.
Ele não é um Deus ranzinza, Ele não é aquele Deus punitivo que talvez a gente tinha em mente lá atrás, antes de conhecê-lo. Deus não quer um religioso legalista que vem, que cumpre os ritos, que segue as regras e espera com isso alcançar a misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele. Não é assim com Deus. Com Deus não é religião, é relacionamento. É isso que ele me diz. E por isso que eu posso levantar, e eu faço isso todas as manhãs, sabendo, que nem diz o próprio Jeremias, que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Eu posso levantar e dizer: Deus, mais um dia contigo. Você sabe, eu não sou perfeito, mas eu sou perdoado por causa da sua misericórdia. Todo dia eu posso levantar e dizer isso para Deus. Obrigado, amigo. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero viver esse dia com você. E eu sei que eu sou perdoado por causa das suas ricas misericórdias. Outro dia eu recebi em casa um documento. Nesse documento li o seguinte, estava lá, eu cheguei, estava já em cima da minha escrivaninha. Alguém colocou isso em cima da minha escrivaninha. É possível que a pessoa esteja aqui presente. Eu vou tentar não olhar para essa pessoa, mas tinha um documento em cima da minha mesa que diz assim: Polícia Rodoviária Federal, notificação de penalidade número 93676976, não sei quanto. Alguém já recebeu um documento desse? Já. Um monte de gente aqui, ninguém vai admitir provavelmente. Era uma multa. Eu estava lá em Monte Alegre do Sul, ou alguma coisa assim, longe. Isto, ela sabe onde era. E eu quebrei uma lei. Dizia 80 e me pegaram 89. E aí recebi uma multa. E eu me lembro da primeira vez que eu fui parado por um policial. Nós morávamos nos Estados Unidos. A gente tinha comprado um carrinho novo, o primeiro carro da minha vida. Era Natal, e eu peguei a Phyllis e a vovó dela, com mais de 80 anos, falei: vamos sair, dar um passeio nas vizinhanças e ver as luzes natalinas. E eu me lembro quando nós saímos. E eu me lembro, sabe, como um bom brasileiro, quando você chega num outro lugar, você leva um pouco da sua bagagem, ou talvez um pouco, não muito, né, da sua cultura, hábitos e vícios e assim por diante. E eu me lembro que eu cheguei lá achando que a luz verde era verde, até o meu netinho sabe disso. Mas a luz amarela era um verde quentinho ainda, dá para passar, né? A luz vermelha era um amarelo forte, então ainda, quem sabe ainda dá para passar, entende? E eu fiz o erro, lá na cidade de Abilene, alguns de vocês conhecem Abilene, a gente recebe gente de Abilene, inclusive que está aqui, a Lês, que mora lá em Abilene, né? Eu fiz o erro de passar num amarelo pensando que era verde quentinho, e o policial sabia, obviamente à noite, vendo luzes natalinas, distraidão e tal, e com aquela cultura em mim, o policial com o giroflex desligado, simplesmente só deu um aviso assim, uma alertinha, e me seguiu uns 50 metros. Eu falei: estou encrencado. Parei, saiu do carro, e eu já tremia, né? Já tremia. Abaixei o vidro. Boa noite, boa noite. O senhor sabe o que o senhor fez ali atrás? Eu não brinquei com ele, não falei que o verde, o amarelo estava quentinho, né? Mas assim, eu falei, eu vi, sim senhor, com o meu inglês muito quebradiço, não é mesmo? E era um inglês ainda macarrônico. Aí ele disse: o senhor sabe que eu poderia te dar uma multa, né? Falei: eu entendo isso. Ele falou: mas deve ser a sua primeira vez, e eu vou deixar você embora. E você está, inclusive, quem são? A minha esposa e a vovó. Então eu deixo vocês irem. Cuidado, principalmente nessa época do ano. E ele me deu um ato de misericórdia. Eu merecia a multa. E misericórdia significa isso. Deus me dá, não é aquilo que eu mereço, mas é aquilo que eu preciso. Eu precisava de um perdão.
E todas as manhãs, Deus está dizendo isso para mim, entendeu? Por causa das minhas misericórdias, você é perdoado. Eu não preciso do seu legalismo, não é religião que vai te salvar. De fato, veja só, analisa isso comigo. Religião mais política e mais patriotismo gera fanatismo. Pode levar isso para casa e mastigar isso, e remoer isso. Religião mais política, mais fanatismo, mais patriotismo leva a fanatismo. Por que eu sei disso? Porque lá no 4º século, quando o imperador foi convertido, cujo nome é Constantino, e ele começou a forçar as pessoas agora no Império Romano, imperador romano, quando ele começou a forçar as pessoas a se tornarem cristãs na base da espada e da lança, os cristãos se sentiram poderosos, se sentiram, sabe assim, empoderados e fanáticos. Tanto que mais tarde, alguns séculos depois, os cristãos montavam cruzadas, já ouviram sobre as cruzadas? Cristãs, que saíam armados até os dentes, com espada, com armadura, com lança, e ia fazer a conversão do povo que estava lá na Terra Santa. Se não se tornarem cristãos, ou com a espada, a lança no pescoço, você vai morrer. Não só ir para o inferno, você vai morrer agora, você vai rapidão para o inferno. Esse é o problema de misturar religião com política, com patriotismo, da fanatismo. E o que eu entendo, gente, na minha vida, na minha observação, é que se eu misturar religião com regras e ritualismo, eu vou me tornar um legalista, porque isso dá legalismo. E Deus diz para mim, entendeu? Eu me agrado, é isso que ele fala em Jeremias, eu me agrado em exercer, em fazer, em oferecer a misericórdia, a graça, o amor e a bondade. Mas uma outra coisa que ele me diz também, outra lição, se você quiser anotar aí, ele diz, Antenor, eu quero te ver transformado e não informado. Solitude na minha vida serve para isso. Quando eu tenho tempo a sós com Deus, quando eu tiro tempo a sós com Deus, e eu tenho feito isso toda a minha vida, eu tenho registro disso, eu tenho cadernos, onde eu tenho esse registro de meus encontros com Deus. Ele diz para mim, ele sussurra para mim, Antenor, tempo aos meus pés, tempo comigo, não é para você conseguir mais informação, não é para você conhecer mais doutrinas, não é para você conhecer cronologia da Bíblia, saber quem foi esse, quem foi aquele, quem fez isso, quem fez aquilo outro, não é para você conhecer datas e lugares, simplesmente para impressionar pessoas. Por quê? Porque informação impressiona pessoas e te dá até um bom salário e te dá um nome em alguns lugares. Mas é a transformação que impressiona a Deus. Por quê? Porque Deus está procurando o coração. Deus quer que o seu coração fale, esteja em sintonia com o coração dele. Não é adquirir conhecimento. Eu tiro tempo a sós com Deus, em especial quando eu não estou preparando uma mensagem para transmitir, para comunicar para as igrejas, para os meus irmãos, onde quer que eu esteja. Quando eu tiro tempo a sós com Deus, não é para falar, Senhor, fala mais para mim sobre o livro de Apocalipse, essa linguagem mitológica e esse simbolismo todo. Não, eu já estive lá, eu já estudei, e eu tiro tempo para isso. É importante conhecer as Escrituras, tanto que, quando Jesus estava a sós com Deus, guiado pelo Espírito, durante 40 dias no deserto, e o Satanás veio a ele, o diabo, o inimigo veio tentá-lo, o que é que ele usa contra as tentações do diabo? Ele usa isso aqui, a Bíblia, as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras, nada de errado. É importante, inclusive, conhecer as Escrituras. Deixa eu dizer isso para você. Mas quando eu tiro o tempo a sós com Deus, refletindo, meditando, olhando para um texto bíblico, às vezes, ele não está falando para mim, anota aí mais esse pedaço de informação aí, Ele está dizendo, nossa, que bom ver você se transformando, que bom ver você sendo
mudado. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe. Você lembra do pai e da mãe quando davam conselhos? Eu me lembro do meu pai e da minha mãe. E nem sempre eu gostava dos conselhos. Né? Nem sempre eu saía e ia obedecer de imediato o que eles falavam. E eu me lembro assim, das coisas mais pueris, das coisas mais infantis, até as mais importantes. Por exemplo, já escovou os dentes, menino? Arrumou a cama? Aí você vira o olho e fala, meu Deus, de novo. Só estou com 9 anos, pai, 10 anos. Aí, já fez a tarefa? Ah, pai, eu vou fazer mais tarde, não. Você tem tempo livre agora? Faz isso para depois tirar um tempo de gratificação e lazer. Você toma cuidado com essas amizades, hein? Se bem que as minhas amizades eram com a Dorcas está por aqui, acho que não, né? Dorcas, o irmão e mais meia dúzia de irmãos que eu tinha em casa, então assim, mas eu ouvia isso, e de vez em quando eu saía, e meu pai falava, sem sair com essa cara comprida aí. Cara comprida era cara de cavalo, sabe, descontente. Falei, pode cortar o barato, vai lá e faça. E eu não gostava. Aqui diz, veja só o que Deus diz para mim, Antenor, eu quero você transformado, e é por isso que eu faço juízo, por isso que eu exerço juízo. Juízo é discernimento. Você diria que nós todos temos o trigo e o joio dentro de nós ou não? Eu quando paro e penso, e medito, e na minha quietude, eu descubro, eu tenho trigo e eu tenho joio dentro de mim. Eu tenho coisas boas e coisas ruins dentro de mim. Eu não sou o único, né? Eu tenho pensamentos bons, nossa, você ficaria orgulhoso de mim. Meu Deus, de onde veio isso? De Deus só pode. E eu tenho pensamentos que não são bons. Eu tenho palavras que são boas, que abençoam pessoas, e eu tenho palavras que eu não deveria nem pensar. Nem o Hitler merece essas palavras, às vezes. Eu tenho atitudes que são boas, né? Gestos de servir, de querer melhorar a minha vida e ajudar a melhorar a vida de outros, mas eu tenho atitudes que são negativas, são críticas, são julgadoras. Eu tenho alvos na minha vida que são alvos bons, sonhos bons, e tenho alvos que não são grande coisa. Eu tenho, o que mais na minha vida? Eu tenho amizades, eu tenho hábitos bons, e algumas coisas que eu preciso eliminar, algumas coisas que eu preciso deixar de lado. E Deus está dizendo isso para mim, quando Ele diz, senta aqui, eu quero que você aprenda a discernir, ter juízo, e saber o que é bom e aquilo que é mal. Certo? E eliminar, e enxergar as coisas boas com a minha ótica, inclusive. E eu sei que eu estou passando um tempo importante, um tempo valioso com Deus, porque quando eu saio depois desses encontros com Deus, sabe de uma coisa? Eu saio entendendo que eu sou imperfeito, Deus é perfeito. Eu sou impuro, Deus é puro. Eu sou fraco e falho, e Deus é santo. E eu entendo que eu preciso continuar conhecendo melhor o coração dEle, e aprendendo a cada dia mais aos pés dEle. Sabe por quê? Porque quando eu estou aos pés de Jesus, eu saio diferente, eu saio transformado. Veja o que diz lá o livro de Romanos, Romanos capítulo 12 diz, Antenor, não viva conforme os padrões do mundo, mas deixe que eu te transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade minha para a tua vida. E a solitude me ensina isso. Eu sei que eu estou passando um bom tempo com Deus, quando eu saio de lá transformado, e quando os meus valores, as coisas que são importantes para mim, estão alinhados, os meus valores estão alinhados com os valores de Deus, a minha vontade está alinhada à vontade de Deus. O que é importante para Deus se torna importante para mim. E aí,
o livro de Jeremias também me ajudou nesse tempo a sós com Deus. Entender que Deus fala para mim, na solitude, eu quero o melhor para você. Eu quero o melhor, não somente aquilo que é bom. E ali Deus diz o seguinte: olha, eu faço justiça, eu promovo justiça. O que é justiça? Como é que você definiria a justiça? Justiça é uma coisa boa? Quando você vê uma coisa ruim acontecendo, uma coisa má, uma coisa injusta, vamos dizer assim, justiça vem e toma lugar daquilo. Não é uma coisa boa? É uma coisa boa, não é mesmo? Mas aqui, o que Deus está dizendo para mim é o seguinte: olha, eu não quero somente uma coisa que seja boa, que reponha aquilo que é mal na sua vida. Eu quero o melhor para a sua vida. Eu acho que todo pai, toda mãe quer o melhor para a vida dos seus filhos. Mesmo quando eles erram na dosagem, o propósito e a intenção ainda está certa. Hoje eu olho para trás e eu olho para o exemplo dos meus pais e eu vejo que às vezes eles erraram a mão, talvez na dosagem. Mas hoje eu entendo, hoje eu tendo filhos e netos, não é mesmo? Eu sei, opa, o propósito, a intenção era boa. Por quê? Porque eles queriam o melhor para mim. E às vezes só a maturidade, só a idade, só a experiência, só a vivência, só calçando os sapatos que eles calçavam, só entender da ótica, do ponto de vista deles. E Deus está falando isso para mim. Quando você entende o que eu quero para você, quando você consegue enxergar o mundo e os propósitos que eu tenho para você, com a minha ótica, e isso não acontece no de repente, isso não acontece por acaso, isso não acontece acidentalmente, somente quando eu tiro o tempo para estar a sós com Ele. Aí Ele diz: agora sim você vai conhecer qual é a minha boa, santa, agradável, a minha perfeita vontade para você. Veja o que diz ali o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Quer dizer, vocês já sabem disso. E eu não estou querendo chover no molhado, mas vocês já sabem disso aqui, tá bom? Vocês sabem disso, que cada um deve estar pronto para o quê? Para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Uma boa comunicação, um bom comunicador, inclusive lá em casa, começa aí: seja pronto para ouvir o outro. Segure a língua, conta até 10, ou 100, ou 1000, ou 500 mil. Segura lá, esteja pronto para ouvir. E depois tardio para ficar irado. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Esse é o Deus que quer nos oferecer a justiça e quer que nós conheçamos a justiça dele. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixam toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele diz, deixando toda impureza. O que significa impureza? Se você pega um copo, você vai beber água, e aquele copo não é transparente, se aquele copo foi feito para ser transparente, e aquele copo não está transparente, o que é que vem, a primeira coisa que vem à sua mente? Esse copo precisa ser lavado, tem alguma imundícia, alguma sujeira, ele está impuro. É isso que Deus está falando na palavra aqui em Tiago. É isso que ele está dizendo. Esteja pronto para ouvir, para aprender coisas novas, segure a língua, não fique irado porque você não concorda, não bata na mesa, não chute o cachorro, não bata o portão na saída de casa. Esteja pronto para ouvir, menos ira, para você aprender, inclusive, não é a justiça do homem, tem que ser feita, não, é a minha justiça. Não é a sua vontade, é a minha vontade. Por quê? Porque eu quero o melhor para você. E é por isso que ele diz aqui, deixando toda a impureza, não é deixar algumas impurezas. E aqui deixar significa subtraia, elimine da sua vida. Eu fiz uma lista de impurezas que eu encontrei na Bíblia, e olhei para mim no espelho e falei, opa, eu preciso trabalhar nisso. Olha aqui, vem da boca de Jesus, toda impureza, o que sai da boca e do coração, a malícia, a avareza, a arrogância, os ciúmes, vaidade,
a inveja, a raiva, a ira, inimizade, rixas, gritaria, imoralidade sexual, críticas, difamação, a idolatria que pode ser a idolatria do dinheiro, pode ser a idolatria da sua carreira, dos títulos que você alcançou, pode ser a idolatria de vícios, estou preso aquilo me domina, né? É meu Deus, a idolatria dos bens, a idolatria do prazer, a idolatria da família. A família pode se tornar um objeto de idolatria para alguém. E Deus, quando eu tenho tempo a sós com Ele, nesse raio-x, Ele fala para mim, olha para dentro, o que é que você precisa eliminar? O que é que você precisa eliminar? Inclusive ele diz, eliminando, deixando todo tipo de impureza e acúmulo de maldade. O que é o mal? Eu procurei saber. O mal, veja só, o mal é aquilo que distorce as coisas feitas com propósito, o propósito de Deus. E diminui, inclusive, diminui a nossa vida. Quando eu fujo do propósito de Deus, eu me apego a alguma coisa má, que é destrutiva, que é negativa, e se for destrutiva para mim, se for ruim para mim, é destrutiva para as pessoas com quem eu convivo. Ele está dizendo aqui, elimine isso. O que é que está te destruindo? O que é que está te matando? Você não seja egoísta, ou não se sinta como uma ilha, não, Antenor, porque você é cercado por outras pessoas. Ele está dizendo, elimine, subtraia isso, as impurezas. Se você fizesse a sua lista de subtração para hoje, você teria que eliminar. O que é que entraria daquilo que Jesus ensina aqui? Malícia, avareza, arrogância, sou mais eu, ciúmes, vaidade, inveja, a raiva, a ira, inimizade, rixas, imoralidade sexual, crítica às pessoas, difamação, idolatrias, várias formas de idolatria na sua vida. Ele está dizendo aqui, eu quero o melhor para você. Eu sei que talvez você esteja tão agarrado nessas coisas, ou você não entende ainda, mas o que Deus fala comigo, nos meus tempos a sós, nas minhas experiências de solitude com Ele, é exatamente isso. Eu quero o melhor para você. E para concluir, mais um pouco de Tiago. Ele diz lá, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele vai fazer o quê? Ele chegará perto de vocês. Deus tem o maior prazer em ter você como amigo, não como um religioso. Deus não precisa de religiosos. Igrejas estão cheias de religiosos, o mundo está cheio de religiosos. Ele quer um amigo. Ele morreu por você, para reconciliar você, não como um religioso, mas como um amigo íntimo, chegado a Ele. Ele diz, chegue-se a mim, tire tempo comigo, invista a sua vida em mim, e você vai ver como eu vou me achegar a você. Eu falei uma coisa no nosso grupo do Oásis, nós começamos esse estudo na quinta-feira passada, e vamos continuar esse estudo lá no Oásis. Eu falei uma coisa radical, Se você tirar tempo com Deus, você vai conhecer Deus melhor, talvez até do que o seu próprio cônjuge, do que os seus melhores amigos. E você sabe por que isso? Na minha experiência, o que eu tenho notado, é que pessoas, às vezes, são fúteis, pessoas mudam de ideias, mudam de humor, de um dia para outro, de uma manhã para outra, dependendo da circunstância, se estiverem com dor no ciático ou não. E o nosso Deus não, Ele é sempre um Deus constante. Ele pratica misericórdia, Ele nos ensina a discernir coisas boas das coisas ruins, Ele nos oferece o melhor e Ele diz, eu quero o melhor para você. O nosso Deus é um Deus constante. Ele não muda de humor, não é que um dia ele está bem, outro dia ele não está bem. Ele é um Deus que sempre ama, que sempre acolhe, é um Deus que nunca mente, é um Deus sempre justo, é um Deus
que sempre diz para mim, eu quero ser teu amigo. Se você chegar a mim, você vai ver como eu vou me achegar a você. E aí? Você veio aqui para o que hoje? Só para cumprir mais um rito? Para picar cartão, bater cartão? Para provar que você é uma pessoa religiosa? Né? Eu fui para a igreja, cumpri a minha obrigação? Ou você veio aqui para conhecer melhor o coração desse Deus e se tornar um amigo, uma amiga desse Deus? Nós vamos ter um tempo onde nós vamos cantar louvores, e esses louvores vão direcionar, inclusive, esses pensamentos, e nós vamos ter algumas pessoas aqui orando com você. E aqui em cima também, estou vendo já um casal ali, da vizinha Aninha. Ela e Marca aqui à esquerda. Se você, de alguma forma, foi tocado e disse, não, eu tenho uma lista que eu preciso eliminar da minha vida, ou eu quero me achegar mais a esse Deus, eu quero ser transformado e não somente informado sobre esse Deus, eu quero que esse Deus seja meu amigo. Essas pessoas estão prontas para orar com você e juntos com você, caminhar com você, interceder por você nessa busca, nessa procura. Porque Deus está buscando o coração. É o seu coração que Ele quer, acima de tudo. Vamos ficar em pé e cantar. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti e dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente, por teu toque, por tua bondade, liberta meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente, por teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, diariamente, constantemente, é esse derramar. E você pode se achegar a esse Deus, porque Ele se achegará a você, e Ele sempre tem todo o tempo do mundo, todo o tempo do universo para te receber. Nem sempre todos têm o tempo que você precisa para você ser recebido, mas esse Deus não. Esse está tranquilo, não é mesmo? Deus quer a gente mais ou menos assim, quando nos achegamos a Ele, relaxadamente, tranquilamente, porque Ele nos recebe sempre de braços abertos. A bênção. Que a paz de Deus. Mais uma vez, por essas contas. Deus abençoe.